Mais de 570 crianças do povo Yanomami morreram nos últimos 4 anos. Só no ano passado, em 2022, foram 99. Além disso, centenas de adultos e idosos estão desnutridos e doentes. As imagens são chocantes e muito tristes. A gente vai explicar essa história para você entender o que está acontecendo. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Diogo, eu sei que você está fugindo um pouquinho desse assunto, né? Mas ele é super importante. O que está acontecendo com o povo Yanomami? É verdade, Edu, eu estou bem triste com essa história, mas vamos lá. O Ministério dos Povos Indígenas mostrou que o povo Yanomami está vivendo uma crise humanitária e de saúde. Muitas crianças, adultos e idosos estão desnutridos e doentes. Morreram mais de 570 crianças nos últimos 4 anos. Foram 99 só no ano passado. Tem muita gente com malária, diarreia e com doenças respiratórias. Por que isso aconteceu? Como é que a gente chegou até esse ponto? Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, esse problema foi causado pelo avanço do garimpo ilegal na região onde os Yanomamis vivem. As crianças estão morrendo de contaminação por mercúrio, que é usado no garimpo, desnutrição e fome. Muita gente tem ou teve malária. Só em 2022 foram 11.530 casos dessa doença. Mas os Yanomamis não têm atendimento médico? Esse é um dos problemas, viu, Edu? Nos 4 anos do governo Bolsonaro, a verba para a FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, caiu muito. O que significa que os poucos postos de saúde que existem nessas comunidades estão sem remédios e com poucos funcionários. O atendimento é muito precário. O Fantástico, aliás, foi até lá e mostrou que a situação é bem difícil. E o que o garimpo tem a ver com essa situação toda? Tem tudo a ver. Outra coisa que aconteceu no governo Bolsonaro foi um relaxamento na fiscalização do garimpo ilegal. Algumas pessoas dizem que vai além do relaxamento, que houve até um incentivo ao garimpo ilegal. Essa área dos povos Yanomamis é muito visada pelos garimpeiros, que têm invadido as terras indígenas para extrair metais preciosos. Nesse processo, eles estão devastando a natureza, envenenando os indígenas e ameaçando os povos que vivem lá. Mas isso explica tudo o que está acontecendo? E os casos de malária, o que eles têm a ver? E também a falta de remédios nos postos de saúde. Essa é uma ótima pergunta. Além do envenenamento por mercúrio que afeta as águas dos rios e os peixes que são a base da alimentação dos Yanomamis, o garimpo causa outros 2 problemas que explicam bastante o que está acontecendo. No caso da malária, os garimpeiros circulam muito pelo território e levam com eles o protozoário que causa a doença, ajudando a contaminar também os indígenas. Além disso, a presença dos garimpeiros deixa a região mais perigosa. E por quê? Porque eles andam armados e assustam os moradores e as pessoas que trabalham nos postos de saúde e na região em geral. Eles também roubam as pistas de pouso das comunidades e deixam as aldeias sem opção de transporte aéreo. E de avião, aliás, é o jeito mais rápido de andar ali por aquela região. Por último, os garimpeiros pegam para eles mesmos os medicamentos que deveriam ir para a população indígena e que estão nos postos de saúde. Tudo isso junto explica o caos que a gente está vendo na terra Yanomami. Diogo, onde fica exatamente a terra Yanomami? Ela fica entre Roraima e Amazonas, perto da fronteira do Brasil com a Venezuela, no meio da floresta amazônica. A área é uma reserva indígena, a maior do Brasil. 8 povos moram lá, um total de 26.700 pessoas. E o único problema por lá é o garimpo? Não, infelizmente não. Segundo o Instituto Socioambiental, outras ameaças para os povos que vivem ali são os pescadores, os caçadores e os fazendeiros, além dos madeireiros. Esse problema dos Yanomamis, ele é novo, recente? Não, já faz alguns anos que ONGs e outras organizações estão denunciando a presença dos garimpeiros na reserva indígena. A coisa piorou muito a partir de 2016, de acordo com um relatório feito por 2 organizações ligadas ao povo Yanomami. Para você ter uma ideia, o garimpo na terra Yanomami cresceu 3.350% entre 2016 e 2020. Bom, e uma pergunta importante também para nós jornalistas, né? Se o problema não é novo, por que a gente só está ouvindo falar dele agora? Pois é, eu mesmo fiquei me perguntando isso, viu? Várias organizações estão denunciando essa situação há bastante tempo, mas só agora no governo Lula que a imprensa divulgou a história de verdade. Você pode explicar um pouco mais por que demorou tanto? Primeiro, porque a região é bastante isolada e pouca gente de fato circula por ali, a não ser, claro, quem mora ali e esses garimpeiros todos.
Segundo, porque muita gente fica com medo de denunciar, porque acaba correndo risco de vida. E eu não estou exagerando não, viu? Lembra do jornalista britânico Dom Phillips e do ativista brasileiro Bruno Pereira? Eles foram assassinados porque eles estavam investigando a pesca ilegal no Amazonas. Terceiro, porque durante o governo Bolsonaro as autoridades que deveriam fiscalizar essas regiões ficaram sem dinheiro. Pior que isso, o governo Bolsonaro incentivou o garimpo, a derrubada de árvores e a devastação em geral. Dá para dizer que tudo isso, essa situação toda, é responsabilidade do governo Bolsonaro? Olha, para a atual ministra da Saúde, que é a Anísia Trindade, sim, ela disse que o governo foi omisso e não ajudou os Yanomami. E ela disse também que o fato do governo ter abandonado os indígenas pode ser considerado um genocídio por omissão, ou seja, por não fazer nada. E agora, Diogo, o que vai acontecer? O governo Lula declarou estado de emergência na região e está tentando atender a essas pessoas para evitar ainda mais mortes. Várias organizações do governo e da sociedade civil estão se mobilizando para ajudar principalmente as crianças. Mas, como a gente disse, o problema é muito grave ainda. O governo Lula vai ter que combater a devastação na Amazônia e esses grupos criminosos que dominam a região. Só assim vai ser possível impedir que outras tragédias como essa continuem acontecendo. E vamos ver se vai dar certo. Esperamos que sim, né?